Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Fátima e atuarei como tutora da Escola de Governo de Campo Grande, Luiz Alexandre de Oliveira, e em nome da diretora Sônia Lira, agradecemos a presença de todos os cursistas e do professor Leandro da Silva Vasconcelos. O EDOC, Noções Gerais na Tramitação de Documentos, é uma oferta da Prefeitura Municipal de Campo Grande, que prima pela valorização dos servidores e melhoria na qualidade de atendimento aos contribuintes e comunidade em geral. Alguns recados gerais. A chamada será disponibilizada no chat por meio de link, ela é única e de responsabilidade do cursista, portanto, fiquem atentos à chamada, por favor. Perguntas devem ser feitas por meio do chat e serão respondidas no final. As atividades, materiais e outras informações sobre o curso estarão disponíveis no ambiente Moodle. O certificado será disponibilizado para o aluno que tiver aproveitamento mínimo de 75% de todo o curso, entre lives e as atividades, no site do SCAP. Então, portanto, você, ao final do curso, o seu certificado estará disponível no SCAP. A apresentação do nosso ministrante, o Leandro da Silva Vasconcelos, é formado em Tecnologia, Análise de Sistemas na Uniderp, com pós-graduação em Aplicações.net pela Faculdade Unileia EAD. Tá? Então, iniciaremos agora o nosso curso com o professor Leandro. Bom, boa noite, pessoal. Tá? Como a Fátima disse, meu nome é Leandro, sou gerente de estou ocupando o cargo de gerente de tecnologia da Secretaria Municipal de Gestão. Tá? Várias pessoas aqui que estão fazendo o curso aqui eu já conheço, então eu sei que eles já conhecem o EDOC, tá? E outros eu não conheço, tá? Então, antes de começar a mostrar sobre o sistema e a começar o curso de fato, eu queria mostrar para vocês aqui uma apresentação que eu acho muito importante que vocês tenham o conhecimento. Deixa eu só compartilhar aqui. O que é importante para você... O que é importante você conhecer antes de você começar a trabalhar com o sistema EDOC? Tá? Você precisa entender esses três conceitos aqui. Quando eu começar a falar sobre eles aqui, ele vai parecer meio confuso para vocês. Mas à medida que o curso for andando, e que a gente começar a trabalhar com o sistema, vocês vão perceber que tudo vai fazer sentido aqui, tá? Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender quem somos nós dentro do sistema, que é o nosso perfil de acesso. Então, o sistema ele tem um perfil de acesso. Quando você quando você você quer usar o EDOC, você geralmente preenche um formulário e manda lá para quem é de direito lá da sua secretaria, para criar o acesso para você, e esse pessoal manda lá para a GTEC. E dentro desse pedido, você coloca lá um perfil de acesso. Esses são os perfis de acesso que existem no EDOC. Existem outros, tá? No nosso caso, por exemplo, a SEDES é Gestor Master, tem outros perfis específicos da GTEC, mas esses são os perfis de acesso que são gerais e que os usuários utilizam dentro da PMCG. Perfil de protocolo, perfil de apoio administrativo, de gestor de documentos, que é o foco desse curso, e gestor de sistemas. Eu vou passar rapidinho o que é cada um, tá? Então, perfil de protocolo é aquela pessoa que trabalha no protocolo do seu órgão, ela recebe documentos externos à prefeitura, um tribunal de contas, Ministério Público, e aí ele disponibiliza ele cadastra esse documento, escaneia esse documento e encaminha esse documento para o gabinete disponibilizar, encaminhar esse documento para algum setor. Então, esse perfil específico é o protocolo. Só o protocolo consegue cadastrar um documento externo e encaminhar esse documento dentro do órgão. Ele não recebe, quem está dentro do protocolo não consegue receber documento de ninguém. Ele só consegue despachar documento para os outros. O apoio administrativo é aquela pessoa que trabalha dentro da área unidade
e a chefia fala assim, eu quero que fulano trabalhe no EDOC, que ele receba documento, que ele trabalhe com os documentos, que ele tome alguma providência, porém eu não quero que ele crie algum documento. Então, se ele não vai ter a possibilidade de criar documento dentro do sistema, então ele vai ser apoio administrativo, que é essa figura aqui. Qual que é a diferença do apoio administrativo para o gestor de documentos? Você vê aqui, ó, que na descrição aqui do gestor de documentos, ele tem todas as funcionalidades do apoio administrativo e a única diferença entre os perfis é que ele tem a possibilidade de criar documentos, tá? Por último, aqui a gente tem o gestor de sistema. Todo órgão da prefeitura tem 1 ou 2 ou 3 gestores de sistemas. Qual que é a função do gestor de sistema? O gestor de sistema, só para deixar claro aqui, ele não é o foco do curso, mas qual que é a função do gestor de sistema, pessoal? É bom até vocês saberem. Ele é o nosso braço, é o braço da SEDES, que é a gestora do sistema EDOC, e o braço da GTEC também, dentro do órgão de vocês. Então, quando precisa de quando tem algum problema no EDOC dentro do órgão de vocês, quando alguém não está conseguindo, deu algum probleminha com o documento e a pessoa não está conseguindo tramitar um documento, o usuário da pessoa está com problema, quem que é o usuário que vai entrar em contato conosco? O gestor de sistema. Então, a gente trabalha diretamente ligado com essa figura aqui. Daí a importância desse perfil aqui dentro do escopo do EDOC na prefeitura, tá, pessoal? Então, ó, entendemos qual que é o perfil de acesso, qual que é o nosso perfil de acesso dentro do sistema. Aí a gente pula para o outro, um outro passo aqui, que é a hierarquia dentro do sistema. Como que funciona o sistema? Todo mundo que está aqui, que tem um perfil de acesso, ele está dentro de um setor no sistema, dentro de uma área unidade. Essa área unidade é uma divisão, uma gerência, uma coordenadoria, uma superintendência, tá? Então, essa área unidade que ela é cadastrada dentro do sistema, ela possui um nível hierárquico, e é esse nível hierárquico que define o tipo de documento que pode ser tramitado. Eu falando assim parece confuso, pessoal, mas é importante que eu diga, que vocês entendam, ou que vocês não precisam nem entender, né, mas que vocês escutem um pouco sobre esse conceito, porque quando a gente estiver trabalhando com o sistema, vocês vão lembrar dele, e eu vou lembrar essa parte aqui que eu estou falando, que esse aqui é muito importante, tá? Então, a gente tem um perfil, só recapitulando aqui, a gente tem um perfil de acesso, a gente está lotado dentro de um setor que possui um nível hierárquico, e é esse nível hierárquico que vai dizer qual documento a gente pode criar dentro do sistema, tá? Por último, a gente tem o fluxo de documentação. Como que funciona essa tramitação de documentos dentro do sistema? Como que funciona? Eu posso comunicar um ACI, um ofício para quem? O sistema, ele é parametrizado para a gente conseguir tramitar livremente essa documentação dentro do nosso órgão. A princípio, lá no início, em 2012, quando a gente implantou o sistema e a gente foi, gradativamente, a gente foi mudando alguns conceitos, a gente tinha engessado ele. Cada gerência só podia mandar dentro da sua superintendência, e aí a superintendência que encaminhava, e ele era meio que engessado. A gente tentava tramitar dentro da sua estrutura para poder limitar um pouco o escopo ali, para a gerência não conseguir mandar para outra gerência, fora da sua superintendência ou da sua diretoria. Aí a gente percebeu que isso estava travando o sistema. Você imagina, CESAL, CEMED, SASC, eles já tinham o costume de... tinham uma certa liberdade para mandar documento para outra gerência, ou até em outros órgãos mesmo, por exemplo, na própria SEDES mesmo. No meu caso, uma gerência de tecnologia que quer mandar um documento para uma outra gerência, que não pertence à mesma superintendência, já não seria possível. Então, a gente definiu trabalhar com essa liberdade. Então, dentro do seu órgão, você consegue tramitar livremente a documentação ali dentro.
tá? Então, o que define, quem que bloqueia isso? Muito usuário pergunta para a gente, olha, eu queria que bloqueasse lá, que aquele setor não encaminhasse documento para aquele outro setor. Ele precisa, eu quero que ele obrigatoriamente passe pela nossa superintendência. O sistema não vai fazer isso. Por quê? Porque isso é um procedimento administrativo. Se na sua superintendência você quer que que os gerentes, que as gerências e as divisões, que eles tramitam documento, que eles tramitem documento obrigatoriamente passando por vocês, pela superintendência, isso tem que ser definido administrativamente. Não é o sistema que vai fazer esse bloqueio. Porque, como eu expliquei aqui ó, nessa parte de hierarquia, o sistema ele é definido por área e unidade aqui por nível hierárquico. Se eu definir que uma gerência só pode mandar para uma superintendência, eu defino isso não para o seu órgão. Eu defino isso a nível de prefeitura. Então, eu travo a prefeitura inteira. Então, é bom vocês entenderem que o procedimento administrativo de como você vai tramitar a documentação dentro do órgão, ele é definido pela chefia, pelo titular da pasta. Isso é procedimento interno, isso não tem a ver com o sistema, tá? Quem define como será essa tramitação de documentos e os procedimentos administrativos é o próprio usuário, né? A chefia, o titular, tá? Então, recapitulando, nós temos um perfil de acesso, que pode ser qualquer um desses. Geralmente, para o usuário, é apoio administrativo ou gestor de documentos. Esse usuário cadastrado com esse perfil de acesso, pertence a uma unidade administrativa cadastrada dentro do sistema. Essa unidade administrativa possui um nível hierárquico, e é esse nível hierárquico que define qual tipo de documento ela cria dentro do sistema. Esse documento pode ser tramitado livremente dentro do próprio setor, dentro do próprio órgão, e a tramitação desses documentos dentro do órgão, ela é definida administrativamente pelo próprio órgão, tá? Pela própria chefia, pelo titular da pasta, tá? Isso não é definição do sistema. Tá? Dito isso, tá? Com esses conceitos aqui de acesso, hierarquia e fluxo de documentação dentro do sistema, em mente, a gente parte para o sistema em si, pessoal. Eu acho que todo mundo aqui sabe que para entrar no sistema EDOC, a gente tem que entrar lá na intranet, na página da prefeitura. Você vai entrar com o seu usuário, sua senha. Vou compartilhar a tela aqui, tá, pessoal, do sistema. Tá? Então, essa é a tela inicial do sistema, pessoal. Tá todo mundo conseguindo ver todas as telas? Tá. Então, o sistema ele é dividido na parte de cima, em duas partes aqui, ó, a tela inicial. A parte de cima é a parte de entrada de documentos, tá? Então, tudo que tiver nesse menu aqui superior são os documentos que chegaram ao seu setor, tá? Eu criei 2 setores fictícios aqui para a gente poder trabalhar, tá, pessoal? Então, eu estou lotado aqui ó, no serviço de manutenção da SERGES, e aqui em cima eu tenho uma CI 1584/GTEC/SERGES, que foi encaminhada para o meu setor e está aguardando eu dar entrada nesse documento. Na parte de baixo, eu tenho a relação dos documentos que eu já recebi, tá? Então, embaixo são os documentos retidos no meu setor, na parte superior são os documentos que estão aguardando eu dar entrada no meu setor, tá? Aqui em cima eu tenho um atalho para buscar documentos, tá? Imagina que aqui eu tenho 20, 30 páginas de documentos, isso é muito normal, né? Em vários setores da prefeitura, né? Então, você tem várias páginas de documento aqui, você sabe o número do seu documento, você consegue buscar ele através desse atalho aqui. É só digitar o número dele, tá?
Esse menuzinho aqui, esse símbolozinho aqui de atualizar, ele serve justamente para isso, para atualizar. O EDOC, ele vai atualizando automaticamente aqui a sua tela, se eu não me engano, de 20 em 20 minutos, eu não tenho essa precisão. Mas se alguém mandar um documento para você, no seu setor, e aí te ligar e falar, olha, eu já te encaminhei um documento, e esse documento não aparecer aqui, você atualiza aqui no botão aqui de atualizar, que ele vai aparecer. Geralmente isso não acontece, pessoal, mas para fins didáticos, né, para a gente descobrir o que é esse botão aqui, eu só estou te dizendo que aqui é a possibilidade de você atualizar essa tela aqui, mas ele é instantâneo, pessoal. Aqui em cima a gente tem o menu, uma janelinha aqui, uma portinha aqui para sair do sistema, e aqui para alterar a unidade. O que é esse alterar a unidade? Se eu clicar aqui, ó, pessoal, vocês vão ver que aparece aqui para mim as outras unidades que eu estou lotado dentro do sistema. Então, eu estou lotado na Superintendência de Normatização e Divulgação Institucional, na Gerência de Informações Tecnológicas, no Serviço de Manutenção e no Serviço de Apoio Operacional, tá? Isso aqui é um atalho do sistema, porque isso aqui também é muito comum. Você está lotado em mais de um setor dentro do sistema. E aí, para você não ter que sair do sistema, fazer o login de novo, escolher um outro setor para você entrar no sistema, você clica ali no seu atalho de alterar a unidade, e aí você troca de unidade. Ó. Nós estamos aqui embaixo, ó, no serviço de manutenção. Eu vou clicar aqui, ó, em serviço de apoio operacional. E eu alterei a minha unidade, a minha tela, eu já mudei de setor aqui, sem precisar sair e efetuar o login no sistema. Tá? Esse aqui é um atalho. Vou voltar lá para o serviço de apoio operacional. Perdão, serviço de manutenção. Tá? Então, recapitulando, a gente tem um menu de entrada de documentos. São documentos, quando o documento estiver aqui, significa que a gente não recebeu esse documento ainda, ele já está no nosso setor, já saiu do setor de quem encaminhou o documento, porém nós não recebemos ele ainda, tá? Aqui embaixo, os documentos que nós já recebemos, tá? E então, quando nós já recebemos o documento, nós podemos fazer qualquer coisa com ele, despachá-lo, finalizá-lo, arquivá-lo, anexar ele em algum lugar, tá? A gente pode fazer várias coisas com esse documento aqui, tá? Passando rápido pelo menu aqui superior do sistema, pessoal, nós temos aqui o menu documentos, a gente tem o menu de elaboração de rascunho, de elaboração de documentos, aqui que é esse PMCG, elaboração PMCG, externos, envio, esse menu aqui é específico para o protocolo, tá? Ou para o gabinete, né, para quem trabalha com elaboração de documento de ofício e ele vai fazer um ofício externo. Despacho, gerenciamento, despacho em lote, gerenciamento em lote, pessoal, tá? E a consulta. Nós vamos falar de cada um deles aqui, tá, pessoal? Então, só estou passando aqui só para a gente conhecer. Esse menu recados, tá? Esse menu, pessoal, eu nem vou passar por ele. E eu nem vou entrar nele aqui, que isso aqui era um atalho para a gente enviar recado para algum outro usuário. Ele foi criado lá no início do EDOC, tá? Mas é muito pouco utilizado. Tá? É um chat interno aqui, e aí como a gente raramente utiliza, na verdade a gente quase nunca utiliza isso aqui. Menu de relatórios. Esse menu de acesso aqui é onde você altera a sua senha. Então, geralmente, quando você pede para alguém criar a sua senha, quando você faz o formulário de criação de usuário de EDOC, você encaminha lá para a GTEC, eles criam com uma senha padrão.
E aí, depois que você tem aquela senha padrão, é recomendado, pelo menos a gente recomenda, que você entre no sistema, venha em acessos e altere a sua senha. Por quê? Porque o seu usuário ele é criado com uma senha padrão. Então, se qualquer pessoa souber essa senha padrão, basta saber descobrir a sua matrícula e ele já pode acessar o sistema como se fosse você. Tá? Então, eu recomendo fortemente que a pessoa altere a senha sempre que for criado um usuário novo e ela tiver aquela senha padrão matrícula, ou algum outro tipo de senha simples, você altere a sua senha aqui. Tá? E se você passou a sua senha para alguém também, o que é muito comum, apesar de parecer absurdo, você também vem aqui e altera a sua senha. Tá, pessoal? A nível de segurança. Então, vamos trabalhar com esses documentos que a gente tem aqui na nossa tela inicial. Então, o que eu faço com esse documento que está retido aqui, que está dentro no meu menu superior aqui para receber? Se eu tivesse vários documentos aqui, eu poderia receber todos eles de uma vez clicando nesse checkbox aqui, ó, nesse íconezinho aqui, ó. Ele automaticamente marcaria todos os documentos. Ou eu posso simplesmente clicar nele aqui embaixo. Eu não quero receber, eu tenho vários documentos aqui, eu não quero receber todos, eu clico só no documento que eu quero receber, tá? Quando eu clico nesse checkbox aqui, ele aparece aqui para mim um envelope, e se eu passo o mouse em cima dele ali, ele aparece ali, ó, receber documentos. Então é assim que eu consigo receber esse documento. Eu não consigo trabalhar com esse documento enquanto ele não cair aqui na aba de documentos retidos no setor, tá? Então eu vou clicar nele, o sistema vai me pedir vai perguntar se eu confirmo o recebimento deste documento. Eu clico em sim e automaticamente ele cai aqui para baixo. Então é a partir deste momento que eu consigo trabalhar com esse documento aqui que foi encaminhado para mim, tá? Como é que eu consigo visualizar esse documento aqui? As informações que tem dentro dele, se ele tem algum anexo, como é que eu consigo trabalhar com ele de fato? Você pode clicar aqui 2 vezes em cima do próprio documento, e aí ele abre essa tela aqui de extratos de documento. O que é essa tela aqui? Ela tem todas as informações do documento que foi encaminhado para você, ó. Nessa aba de identificação, eu tenho o número, o ano, o tipo de documento que foi criado, tá? O assunto, são vários campos aqui. Quem expediu esse documento, na verdade, é quem assinou, quem digitou esse documento, o setor solicitante, data de abertura. Então, você tem todos os dados desse documento. Aí você tem texto de abertura, aqui é o texto do seu documento mesmo, o texto da CI que foi encaminhada para você. Se tem alguma observação, se tem algum arquivo anexo a esse documento, os trâmites dele, se tem algum documento anexado a essa CI, tá? O que seria documento anexo? Qual que é a diferença de documento anexo para arquivo anexo? Arquivo anexo são documentos que estão externos ao sistema. Alguma planilha do Excel, algum documento do Word, um documento em PDF. É igual você anexar um documento quando você encaminha um e-mail. Documento anexo são documentos gerados do próprio sistema. Então, se vocês analisarem aqui, eu tenho 2 documentos aqui. A CI 1584 e a CI 1143. Eu poderia criar um novo documento, tá? Criar um novo documento em elaboração de documentos e anexar essa CI 1584 nesse documento que eu for criar. E aí, esse documento
esse documento, ele ia aparecer para mim nesse menu aqui, ó, em documentos anexos. Então, vocês conseguem perceber a diferença? Documentos anexos são documentos gerados do próprio sistema, são documentos do EDOC aqui, vai ser uma CI, vai ser um ofício, um requerimento. O documento que tiver aqui, eles são os documentos que vão aparecer aqui se eles estiverem anexados. Arquivos anexos são arquivos externos ao sistema. Tá? Nos trâmites, pessoal, ó, é bom você ver aqui, e é bom vocês terem o costume de usar isso aqui. Aqui você consegue visualizar da onde veio o documento. Esse documento aqui, ele só tem um trâmite, tá? Ele veio do Serviço de Apoio Operacional e ele caiu aqui no serviço, e ele veio para o Serviço de Manutenção, que é o nosso setor. Então, ele veio deste setor para este setor e nós acabamos de recebê-lo. Recebemos no dia 19/7, hoje, acabamos de recebê-lo aqui em cima. Tá? E ele está aguardando aqui um despacho. Então, nós recebemos, não fizemos nada com ele, ele está retido aqui no nosso setor. Quem encaminhou esse documento, esse serviço aqui, ó, esse setor, ele consegue acompanhar esse documento nessa tela de trâmite também. E ele consegue ver também se a gente recebeu, quando que nós recebemos, tá? Então, essa informação aqui, ela fica disponível para quem criou o documento também. O que nós fazemos agora? A partir do momento que a gente já sabe o que é esse documento. Tá? Vocês têm a opção também, pessoal, esqueci de dizer, de visualizar o documento em uma forma de PDF. Acho que vocês vão visualizar aí. Deixa eu... Vocês viram que eu cliquei lá naquele íconezinho de documento, bem na frente, bem no finalzinho lá do meu documento, que estava retido dentro da minha área unidade. Ele vai me abrir um documento em PDF, que é a forma que esse documento ele é gerado, é a forma impressa desse documento. Se você quiser imprimir, às vezes você precisa imprimir esse documento. A ideia do sistema é não imprimir documentação, pessoal. Por isso que a tramitação eletrônica de documentos. Mas a gente sabe que isso não acontece. Você acaba tendo que imprimir o documento. Então, esse é o formato do documento e como que ele é gerado dentro do sistema, tá? Esse formato aqui, pessoal, ele não é aleatório. Ele segue o manual de normas de tramitação de documentos da prefeitura, tá? O último manual vigente. Tá? Então, às vezes a pessoa vai olhar aqui e vai falar assim, mas isso aqui está incorreto, não é assim que a gente trabalha de outra forma, o nosso documento ele tem que ser de outro jeito, tá? Então, não é simplesmente mudar por mudar, porque eu faço diferente, pessoal. Isso aqui, ele está parametrizado de acordo com o manual de normas. Então, para mudar isso aqui, tem que mudar o manual de normas da prefeitura, tá? Então, voltando para a nossa tela, pessoal, do sistema, tá, a gente visualizou o documento em formato PDF, que é nessa lupinha aqui em cima com o documento. Nós já visualizamos o documento dando um duplo clique nele. E aí a gente consegue ver a mesma informação, só que de uma forma mais completa, né? Porque quando a gente clica lá na frente naquele documento e gera o PDF, a gente não consegue visualizar. Às vezes você cria o costume de visualizar os seus documentos sempre aqui. Eu aconselho o usuário a visualizar sempre aqui o documento. Por quê? Porque ali você não vai conseguir visualizar se esse documento tem anexo. E às vezes o documento ele vai ter anexo. Você não vai conseguir visualizar isso. Tá? Ali vai ser só o formato dele em PDF, todo formatadinho, bonitinho. Mas para você conseguir trabalhar com o documento, você não precisa dessa visualização. Você precisa visualizar tudo que o documento
tudo que o documento possui, se ele possui algum anexo, se ele possui alguma outra informação. Então, é nessa tela que você consegue ter essa visão. E não é naquela tela lá, tá? Então, olhei o documento, já sei o que eu vou fazer com ele. O que que eu posso fazer? Eu posso despachar esse documento para um outro setor, dentro do meu órgão, tá? Ou eu posso gerenciar esse documento. O que seria gerenciar esse documento? É o nosso famoso arquivo. Antigamente a gente tinha aquele armário com arquivo, quando você recebia um documento, um ofício, e aí você finalizava, você ia tomar as providências daquela documentação e arquivar aquele documento, aí você jogava ele dentro de um arquivo lá na sua sala. Para o sistema, você tem essa possibilidade de gerenciar o documento, tá? Então, vou mostrar para vocês primeiro o despacho e depois o gerenciamento, tá? Então, como que eu despacho um documento? Eu tenho aqui no menu a possibilidade de entrar em despacho e eu tenho a possibilidade de entrar em despacho através do atalho aqui no extrato de documentos. Qual que é a diferença dos dois? Se eu clicar aqui com esse documento carregado e clicar em despachar, ele carrega já para mim. Ele abre a tela de despacho e carrega já para mim esse documento aqui, ó. Já traz o documento selecionado e já direto no campo, na aba despacho aqui para eu escrever alguma coisa, escrever o meu despacho e despachar para algum setor. Vocês percebem que eu tenho 2 documentos retidos no meu setor aqui, mas aqui ele só aparece um para mim. Por quê? Porque eu acionei esse menu de cadastro de despacho pelo atalho, direto da tela de extratos de documentos selecionados e com um documento já selecionado. Então, eu acionei ele por aqui. Tá? Então, o sistema entende que eu quero despachar esse documento especificamente. Por isso que ele traz só aquele documento, apesar de eu ter os 2 documentos aqui. Se eu abrir a tela de despacho direto no menu, ele vai trazer para mim aqui todos os documentos que estão retidos na minha área unidade. Tá? E aí, o que eu tenho que fazer para eu poder trabalhar com esse documento? Duplo clique aqui. E aí ele carrega esse documento para lá. É a mesma coisa, pessoal. A diferença é que lá eu tenho um atalho dessa função aqui. Para uns vai servir aquele atalho, para outros é melhor trabalhar com essa tela. Eu acredito que para o gabinete, ou para os gabinetes das secretarias, é muito mais vantajoso trabalhar aqui, né? Porque aí ele vai abrindo aqui, vai clicando no documento, olha lá, ele vai clicando aqui, vai vendo do que se trata o documento e vai despachando por aqui. É muito mais fácil, né, para a pessoa gerenciar esse documento. Então, vamos despachar um documento aqui, pessoal. Vou clicar aqui nesse documento, nessa CI 1584, e ela carrega as informações aqui para mim. Esse menu que ele aparece aqui, ó, essas abas, são as mesmas que aparecem lá na tela de extrato de documentos, com exceção dessa tela de despacho aqui, que é onde eu vou dar o meu despacho. Eu consigo visualizar se ele tem algum anexo, inclusive eu consigo anexar um documento ao meu despacho, entendeu? Algum arquivo. Às vezes, o que eu preciso fazer aqui é dar o despacho, mas eu preciso anexar um documento que eu gerei aqui, que é um arquivo em uma planilha, em Excel, um arquivo em PDF, eu preciso anexar. Você consegue anexar ele aqui. Ó, clica em escolher arquivo, vai dentro lá do seu computador, procura o lugar onde está o seu arquivo, clica nele, é igual anexar um arquivo no e-mail. Clica em abrir aqui, ó,
E aí você enviar, ó. Ele já veio aqui para cá, já carregou aqui dentro desse documento como um arquivo anexado. Ah, e eu não quero esse documento aqui porque eu anexei ele errado. Tem um xizinho aqui, pessoal, que você consegue excluir esse cara, tá? Olha lá. Deseja realmente excluir esse arquivo? Sim. Ah, então quer dizer que eu vou conseguir excluir todos os documentos, todos os arquivos anexos que estiverem aqui nesse documento, eu vou conseguir excluir? Não. Você está conseguindo excluir os documentos que você anexou no momento que você está dando despacho, tá? Então, para que fique claro, para que ninguém tenha dúvida sobre a segurança do sistema, você, ó, entendendo o fluxo, você está dando um despacho, você carregou esse documento para cá, obrigado, você carregou esse documento e você está anexando um arquivo. Então, nesse momento que você está anexando um arquivo, você consegue excluir esse arquivo, tá? Nesse momento. Se você ainda não encaminhou esse despacho. Se você salvar esse despacho, esse arquivo anexo vai passar a fazer parte desse documento até ele ser finalizado. Você não consegue mais removê-lo, tá? Então, eu vou dar um despacho aqui. Um despacho padrão que geralmente muita gente utiliza, na verdade, que é para providências. Saiu sem acento. Para providências. O autor do despacho aqui, pessoal, vocês percebem que ele já vem cinza. Por que ele vem cinza? Porque ele pega do usuário logado do sistema. Então, isso aqui é para a pessoa não conseguir digitar isso. É exatamente de propósito. Quem vai dar o despacho aqui é a pessoa que está logada no sistema. Então, ele já pega o seu nome de cara aqui. Você não consegue alterar essa informação. Ah, mas eu estou dando despacho para minha chefia, porque ele não acessa o sistema e sou eu que dou os despachos. Vai continuar com o seu nome aqui. Se você entrou com o seu usuário, continua o seu nome aqui, pessoal. Ah, e se eu acessar com a senha dele? Aí aparece o nome dele aqui. Mas isso também é comum de acontecer. A pessoa lá na frente, ela não pode reclamar também, e não pode dizer que é falha do sistema se alguém usar a senha dela com a permissão dela e fizer alguma coisa errada. Porque para o sistema, vai ser sempre o nome que está aqui. Ó. O usuário que fez, o usuário que tramitou o documento, é do usuário logado. Então, não tem como você dizer para o sistema que, fulano, eu dei minha senha para fulano e fulano estava tramitando. Não existe isso. Todo mundo pode ter a senha do EDOC aqui, dentro pro sistema, tá, pessoal? Não estou falando administrativamente. Quem define quem vai ter acesso dentro do sistema é a chefia imediata, tá? Mas pro sistema, você não tem uma barreira que a gente não impede que alguém acesse o sistema, desde que ele vá trabalhar. Tá? Então, esse argumento de que, eu estou usando a senha de fulano para poder fazer o serviço, ele não procede. Todo mundo pode ter o seu usuário e sua senha aqui dentro do sistema. Então, escrevi o meu despacho. Aí eu defino que tipo de trâmite que ele vai ser aqui. Se ele vai ser interno ou externo. Tá? Sempre será interno. Externo, você só vai conseguir despachar um documento para outro órgão se você estiver dentro do gabinete. Tá? Que é o único setor dentro do seu órgão que vai conseguir despachar para outro órgão. Tá? Então, geralmente, vai ser interno. E aqui embaixo, você define o setor que você quer despachar esse documento. Tá? Aonde tiver lupa, tá? Você clica na lupa e aí ele traz todos os setores do seu órgão. Aqui é a relação de todos os setores do seu órgão, pessoal. Não é todos os setores do EDOC, são todos os setores do seu órgão. Tá? Então, aqui, como eu estou nas SEDES, ele aparece para mim todos os setores das SEDES. Eu posso pesquisar o setor que eu quiser aqui,
por abreviatura ou por nome, eu digito aqui qualquer coisa que ele vai me trazer. Então, eu vou trazer, vou buscar por serviço, e vou encaminhar aqui para esse serviço aqui, ó, Serviço de Apoio Operacional, tá? Então, eu recebi um documento, né? Recebi aqui um documento, cliquei nele, li do que se tratava, vi se tinha anexo, e aí eu fui lá no menu de despacho, abri o menu, o cadastro de despacho, selecionei o documento que eu quero, digitei o meu texto aqui na aba de despacho, selecionei o setor que eu quero encaminhar esse documento. O que eu faço agora? Clico em salvar. Não tem mais nada para fazer. Se eu quiser anexar, eu anexo algum arquivo a esse despacho. Se eu não precisar anexar e é só o para providências básico aqui, eu clico em salvar. Clicou em salvar, ele vai perguntar: deseja enviar o documento para o destinatário selecionado? Você clica em sim, documento salvo e enviado com sucesso. Esse documento automaticamente ele já saiu da sua área unidade, você percebe que ele sumiu daqui, você ficou só com um documento, e esse documento foi para onde? Ele já foi para outra área unidade, tá? O setor que você colocou aqui no setor destino. Tá? E nós ficamos aqui com um documento. Vamos fazer uma... Vamos ver? 10 minutinhos. Pessoal, vamos fazer uma pausinha de 10 minutos, tá? A gente parou aqui na parte de despacho de documentos, tá? A gente despachou um documento, 10 minutinhos para tomar uma aguinha aqui, um café, e na volta eu entro no setor para a gente receber esse documento que foi despachado e para a gente trabalhar com o gerenciamento desse documento, tá? E aí a gente continua a aula aqui. Olá, boa noite. Vamos retomar o nosso curso. Eu gostaria de apresentar para vocês, nesse momento, o ambiente Moodle de aprendizagem, tá? O ambiente Moodle aqui da Escola de Governo. Nós temos no ambiente além da live, a avaliação do curso, que aparece aqui logo abaixo, tá? Então, quando terminarmos esse curso, vocês precisam fazer essa avaliação, que está aqui disponível, tá? Temos também algumas orientações referente a este curso, os materiais didáticos, fórum de dúvidas, tá? Caso tenham alguma dúvida, pode postar ali, e as atividades, tá? Para complementar a carga horária do nosso curso, ok? Eu vou clicar aqui para mostrar para vocês. Nós temos 3 atividades, no caso, 3 questionários. Eu vou abrir o primeiro aqui, só para mostrar para vocês como é que deve ser feito, tá? Vocês entram aqui, tentar responder o questionário agora. Eu vou entrar só para mostrar para vocês. Por favor, acompanhem, depois vocês devem entrar e responder, tá? Então, aqui está a primeira questão. Escolha uma opção. Na tela de elaboração de documentos, PMCG, qual a finalidade do campo setor solicitante, tá? Você vai responder aqui você achar que, tá? Eu vou responder aqui, assim, só para mostrar para vocês como é que funciona, tá? Respondi, marquei ali uma alternativa, venho aqui para a próxima página. Tá? Na próxima página, mais uma questão. Você marca ali que você achar que é a resposta correta. Finalizar página. Nós temos 2 questões em cada. Boa noite, você fechou seu microfone. Tá. Como é que eu finalizo o questionário? Aqui, ó, enviar tudo e terminar. Uhum. Enviar tudo e terminar. Aí vai te mostrar, né? Terminar, revisão. Fechou.
Tem que aparecer a nota. Respondeu o segundo. Aqui, retornar a atividade. Vê se eles estão ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim? Sim. Vamos responder o segundo questionário, tá? Tentar responder o questionário, me acompanhem aqui, por favor, tá? Temos duas questões para serem respondidas aqui na alternativa, no questionário 2, na atividade 2, tá? Então, vocês vão marcar também a que vocês acharem que é a resposta correta, tá? Não vão me seguir aqui, que eu estou marcando sem esse conhecimento, tá? É só para mostrar para vocês como é que deve ser feito esse questionário, tá? Alternativa 2, marque a que vocês julgarem correta, finaliza, tá? Aqui, ó, é necessário vir nesse link aqui, enviar tudo para que o questionário, de fato, seja finalizado, tá? Enviar tudo, tá todo mundo vendo aqui? Tá? Enviar tudo, tá? Enviar tudo e terminar. Ok? Aqui embaixo, ó, tá vendo aqui? Terminar revisão. Certo? Pronto, a atividade de vocês foi enviada, tá? É só seguir esse passo a passo, é bem simples, tem que ir até o final, porque senão a atividade não é encaminhada, tá certo? Bom, gente, esse é o ambiente Moodle, tá? Nós temos ali 3 atividades, que são 3 questionários que precisam ser respondidos para complementar a carga horária de vocês. E lógico que a participação nas lives, né? A live de hoje e a live que irá acontecer amanhã. Então, todos precisam ter 75% de presença para poder receber o certificado. Esse certificado, ao final do curso, depois de computada todas as presenças e tudo mais, as participações nas lives, será gerado pelo SCAP, tá? Vocês vão ter acesso ao certificado de vocês pelo SCAP, ok? Bom, acho que é isso. Qualquer dúvida, é só perguntar aqui na live que a gente responde para vocês. Tá? Vamos continuar com o professor Leandro. Tá? A gente, só para a gente recapitular aqui, a gente recebeu um documento, abriu ele, viu o que tinha nesse documento, aí vamos no menu documento, despacho, selecionamos o documento aqui, escrevemos um texto de despacho, colocamos um setor aqui no campo destino e salvamos esse trâmite de despacho. Esse documento saiu aqui da nossa área unidade e ele foi para o setor que a gente despachou o documento, tá? Então, eu vou entrar lá no setor que a gente despachou o documento para a gente ver como é que fica, tá? Vamos entrar lá no serviço de apoio operacional. Tá? Então, como é que aquele documento que foi despachado, ele aparece para o setor destino, pessoal? Da mesma forma que os outros documentos, quando você encaminha um documento, quando você cria um documento novo, ele fica no menu superior aqui, nessa parte de cima aqui, entrada de documentos a receber, tá? Da mesma forma, e o que eu faço? Como que eu consigo trabalhar com esse documento? A gente já viu isso lá no início. Você clica no checkbox aqui, clica no envelope, que foi liberado aqui depois que eu cliquei nesse ícone, nesse botãozinho aqui. O sistema pergunta se eu quero receber esse documento. E aí eu recebo o documento. O documento veio aqui para baixo. Se eu der um duplo clique em cima desse documento, eu consigo visualizar todas as opções dele, texto de abertura, anexo. Mas eu vou lá no trâmite dele. Então você consegue visualizar aqui, ó, no trâmite dele. Trâmite 1 e trâmite 2.
tá? Então, ó, trâmite 1, ele foi gerado pelo Serviço de Apoio Operacional, foi encaminhado para o Serviço de Manutenção, e o Serviço de Manutenção recebeu ele no dia 19/7. E aí, o que ele fez? Ele colocou esse texto aqui no despacho e despachou no dia 19/7 também. Data do despacho e data do envio. E aí, o trâmite 2 é o estágio atual do seu documento. E onde que está esse documento? E... O pessoal não está visualizando? Não está vendo você. Tá aberta a câmera assim. Desculpa, pessoal, teve um probleminha técnico aqui. Voltando aqui, então, o trâmite 1, serviço de manutenção, que é o setor, o serviço de apoio operacional criou o documento e encaminhou para o serviço de manutenção. O serviço de manutenção despachou esse documento, despachou para onde? Para o serviço de apoio operacional, trâmite 2. E aí nós recebemos também no dia 19/7, e aí está aguardando um despacho novo aqui. Então, o campo despacho, o autor, data de despacho e data de envio, ele vem em branco aqui e fica aguardando um novo trâmite desse documento, tá? Então, o trâmite aqui, ele vem na ordem decrescente. Aqui. Primeiro trâmite, o último trâmite, tá? Então, o que a gente faz agora? Eu não quero despachar esse documento para nenhum outro lugar. Eu li o que tem nesse documento e eu quero finalizar esse documento. Eu quero, o que eu tenho que fazer vai ser tomar alguma providência dentro do meu setor mesmo e eu vou finalizar esse documento. Eu não vou tramitar ele para lugar nenhum. Então, o que eu faço? A mesma coisa que na tela de despacho, pessoal. É o mesmo procedimento, tá? Você pode usar o atalho para gerenciar esse documento aqui, tá? Se você clicar aqui, ele vai já trazer esse documento carregado na tela de gerenciamento de documentos. Então, a tela é igualzinha, é semelhante, na verdade, né? A tela de cadastro de despacho, tá? E ele carrega já, quando você clica pelo atalho, ele já carrega aquele documento que você selecionou, tá? Diferente de quando eu entro aqui no menu Documentos e Gerenciamento. Se você clicar em Gerenciamento aqui, ele traz, assim como no despacho, todos os documentos que estão retidos dentro do meu setor. Qual que é a diferença de eu trabalhar aqui pela tela de gerenciamento de documentos aqui do menu ou abrir pelo atalho? A mesma diferença também do despacho, pessoal. Lá ele abre o documento específico e aqui ele carrega todos os documentos que estão no seu setor. Então, se eu quiser gerenciar esse documento, dou um duplo clique aqui no documento, ele carrega as informações para cá. E aí eu coloco o texto do gerenciamento. Então, eu vou finalizar esse documento, eu vou encerrar esse documento, não vou tramitar ele para lugar nenhum, e eu vou colocar aqui que a providência foi tomada. Tá? Geralmente, pessoal, o texto aqui dessa observação, ele é muito negligenciado. O pessoal, ele geralmente finaliza um documento dentro do EDOC. Na verdade, o texto dentro do EDOC, ele é bem negligenciado mesmo em todas as partes, tanto no despacho quanto no gerenciamento. E é aqui que você tem que tomar cuidado. Se você quiser tirar o maior proveito do EDOC, o texto que você coloca aqui no gerenciamento, ele é muito importante. Por quê? Imagina que você está finalizando um documento. Vamos supor que foi um ato que foi encaminhado lá para a Sundiv, lá na SEGES,
foi um ofício pedindo a publicação de um ato. E aí, quando cai lá no setor, esse ato é feito, ele é publicado, e aí, na hora de finalizar aquele ofício, coloca que providência foi tomada. Alguma coisa nesse sentido. Quando você finalizar esse documento, ó, CI 1584, tá? Quando você finalizar esse documento, a outra pessoa que encaminhou esse documento e ela, quando ela quiser consultar esse documento, ele não vai conseguir ter uma noção do que foi feito. Por quê? Porque ele vai abrir lá o documento no trâmite, lá do documento que foi finalizado, ele vai ver que foi finalizado no setor tal, mas ele vai conseguir ler essa informação aqui. Essa informação aqui. Então, nesse texto de observação, é interessante que você coloque, de fato, o que foi feito. Tá? Então, vou dar um exemplo, de novo, puxando sempre para o meu setor, pessoal. Na área de tecnologia. Se alguém solicitou para mim que seja criado, por exemplo, no meu setor, que seja criado, por exemplo, um ponto de rede em alguma sala específica, e eu preciso encaminhar um ofício para a GTEC para realizar esse procedimento, o que eu vou colocar no meu despacho aqui quando finalizar? Eu vou colocar, pelo menos, eu vou informar aqui, ó, que foi encaminhado o ofício número tal, para a GTEC no dia tal, pelo menos para a pessoa saber que tem alguma informação, para ele ter um norte do que foi feito. Se você colocar uma informação genérica aqui, ele continua, ele pode até utilizar o sistema aqui, para conseguir visualizar onde é que está esse documento e o que foi feito, mas, de fato, ele não vai ter essa informação aqui. Por quê? Porque quem gerenciou esse documento não colocou a informação aqui. Tá? Então, essa informação aqui, esse texto aqui do gerenciamento, geralmente ele é muito negligenciado. Tá? Então, seria interessante, até para que todo mundo que utiliza o sistema possa utilizá-lo melhor, que o pessoal, na hora de finalizar um documento, que ele coloque o texto correto aqui, pelo menos o que foi feito, né? O que a pessoa realizou. Né? Então, para efeito didático aqui, eu vou permanecer com esse texto aqui, genérico aqui, de providência foi tomado. E aí, o que eu faço? Eu tenho o status do documento aqui, que eu... Faz horas? Agora. Todo mundo me ouvindo, né, pessoal? Agora, todo mundo me ouvindo? Ok. Beleza. Desculpa aí, desligou o som aqui sem querer. Então, nessa tela, então, recapitulando aqui. Coloquei o texto, selecionei o status do documento, eu vou finalizar esse documento no meu setor, vou selecionar o motivo. Então, o que eu coloco de motivo aqui? Aqui tem uma tabela de motivos já pré-cadastrada dentro do sistema. Ah, mas eu não tenho aqui o motivo que eu quero. Aqui não precisa ser um motivo também específico, certinho de acordo. Ah, você está, sei lá, criando um ponto de rede e aqui não precisa estar aqui na lista de motivos aqui, ponto de rede criado. Né? Eu não preciso ter esse nível de especificidade aqui. Tá? Ele pode ser genérico, mas se não tiver, se você quiser que... Se você olha para essa tabela de motivos e você não acha um motivo específico para você finalizar o seu documento, você pode solicitar para o gestor de sistema do seu órgão. Lembra lá no início do curso, lá, quando eu fiz aquela apresentação sobre perfis de acesso, e que eu falei que todo órgão tem um gestor de sistema? Então, provavelmente no seu órgão também tem. Na verdade, nos órgãos maiores tem 2, 3 gestores de sistema, tá? Então, você solicita para o seu gestor de sistema para ele cadastrar um motivo que ele consegue criar esse motivo aqui para você, tá? Você seleciona um motivo aqui, vou selecionar qualquer motivo aqui específico, qualquer motivo aqui só para poder finalizar o documento. O responsável, como no despacho,
ele já traz automático também, tá, pessoal? É da pessoa que está logada, do usuário que está logado, né? Então, isso aqui você não consegue alterar, justamente por segurança, porque quem logou no sistema, obrigatoriamente está fazendo e está gerenciando aquele documento, obrigatoriamente é ele que está fazendo esse despacho, né? Então, ele não pode escrever esse despacho por outra pessoa, tá? Coloca uma data aqui. Você tem a possibilidade também de colocar aqui um anexo, se você quiser. E clica no botão salvar. Ao clicar aqui em salvar, pessoal, ele atualiza o trâmite do seu documento. Muda a cor do documento aqui para um cinza aqui, um pouco escuro aqui, um cinza escuro. E isso significa para o sistema o quê? Que esse documento foi finalizado, tá? Então, se você fechar essa tela e olhar aqui na sua tela inicial, nessa parte aqui de documentos retidos no setor, você já não consegue mais visualizar aquele documento. Ah, mas eu finalizei o documento sem querer e aí agora eu não consigo mais visualizar esse documento no sistema, eu perdi esse documento foi? Não. Você mudou o status dele para gerenciado de aberto para finalizado. Ele não aparece aqui justamente porque aqui só aparecem os documentos que estão em abertos e que estão retidos no seu setor, que estão abertos. Porém, você consegue visualizá-lo aqui na aba de gerenciamento. Então, nessa aba de gerenciamento, aqui nessa tela de gerenciamento de documentos, você consegue visualizar todos os documentos que estão no seu setor. Desde documentos abertos e documentos finalizados, documentos anexados, todos eles vão aparecer aqui. Ah, eu finalizei aquele documento sem querer. Na verdade, eu não queria finalizar ele. Eu vou ter que reabrir ele, porque, na verdade, era para eu encaminhar para outro lugar. Ou era para eu fazer uma outra coisa. Sem problemas. Clica nele. Gerenciamento. E o que você vai fazer? Vai mudar o status dele para aberto. Então, você muda o status para aberto e salva. Você vai atualizar, o sistema atualiza o trâmite dentro do sistema e automaticamente a cor dele aqui já mudou de cinza para verde, tá? Então, se você visualizar nos trâmites desse documento, clicando 2 vezes no documento aqui, você ir lá na aba de trâmites, você vai ver que agora lá, ele tem 4 trâmites. Então, ele foi encaminhado para esse setor, aí esse, ó, nasceu no serviço de apoio operacional, foi encaminhado para o serviço de manutenção. O serviço de manutenção despachou esse documento para o serviço de apoio operacional e esse serviço de apoio operacional finalizou esse documento. Aí, esse documento foi reaberto no próprio serviço de apoio operacional. Aqui, ó. Isso aqui é gerado pelo sistema, tá? E aí, a gente está aqui no 4º trâmite, aguardando alguma ação. Entendeu? Então, nessa tela de gerenciamento, pessoal, a gente consegue tanto finalizar um documento que a gente já tomou alguma providência, e a gente consegue também reabrir um documento que foi arquivado, tá? O documento, ele nunca some da nossa tela, do nosso sistema. Se o documento ficar arquivado aqui no nosso setor, se a gente finalizar o documento, a gente sempre vai conseguir visualizar esse documento por aqui. Tá? Nessa tela aqui de gerenciamento de documentos, a gente sempre vai conseguir achar o documento finalizado. Você tem um atalho aqui para você colocar o número do documento. Se você já sabe o número do documento, às vezes, geralmente essa tela de gerenciamento aqui, ela vai ter várias páginas de documento. Em setores que tem muito fluxo de documentação, isso aqui ele fica extenso, né? Você tem várias páginas aqui com vários documentos. E aí, se você quiser achar um documento específico direto por essa tela aqui, você pode usar esse atalho aqui de numeração, digitar a numeração
do seu documento, dá um Enter, e olha lá, ele trouxe direto o documento que eu digitei aqui, ó, 11:42. Tá bom? Mais uma dica aqui antes da gente finalizar a aula de hoje, pessoal, que aí a gente deixa para amanhã a parte de criação de documentos, elaboração de documentos, elaboração de rascunhos, consulta de documentos, tá? E mais algumas outras dicas. Uma dica importante para vocês, principalmente para quem trabalha no gabinete ou quem trabalha com muito fluxo de muita documentação dentro do setor, é esse atalho aqui, ó. E vocês percebem que tem um envelope bem aqui no meio, entre o ano e o tempo que o documento está parado no seu setor. Tá? Você tem um envelope. O que é esse envelope aqui? Esse envelope ele chama sinalizar prioridade do trâmite do documento. Se você clicar nele, ele abre uma tela, e essa tela aqui, você pode trabalhar para você sinalizar prioridades dentro do seu setor. Então, supondo aqui que você tem 20 páginas de documentos, mas você tem alguns documentos que são mais importantes do que os outros, você pode trabalhar com essas prioridades aqui. Aqui embaixo no menu, você tem uma legenda, ó, vermelho, urgente, um verde um pouco mais escuro aqui, ó, pendente, um preto aqui, se eu não me engano, aqui, ó, com prazo, e um roxo aqui, lido. Então, você pode ir sinalizando os seus documentos de acordo com essas prioridades aqui, porque aí você bate o olho no documento e você já sabe qual que é o status daquele documento. Então, você tem vários documentos aqui, você clica ali, você fala que, esse documento é muito urgente. Você pode colocar aqui o status dele de urgente, coloca uma observação aqui, encaminhado, impresso, sei lá, impresso, entregue para o secretário. Só para você saber o que você já fez, salva esse trâmite, e aí você percebe que o documento aqui, ó, ele muda de cor. Então, isso significa que que esse documento aqui, ele é urgente. Então, quando você começa a trabalhar com EDOC, e começa a criar uma rotina, e começa a trabalhar, você bate o olho nessa tela, e você já vê que, o que está em vermelho aqui, ele é urgente. Então, esse documento aqui, eu tenho que ter uma atenção, eu tenho que ter uma prioridade com ele. E assim por diante. Então, isso aqui é pouquíssimo utilizado dentro da prefeitura. Tá? Muito pouca gente utiliza isso aqui, ou por desconhecer essa função, tá? Mas isso aqui salva a vida, principalmente de quem tem muito documento dentro do setor. Tá? Isso aqui, ele ajuda bastante, pessoal. Inclusive, ele muda a ordem do documento aqui, ó. A ordem é essa aqui, ó. Então, à medida que você vai colocando como urgente, ele vai trazendo o documento para cima. Tá? Eu vou mudar aqui o status dele para pendente, para vocês verem que ele muda a cor ali. Ó. Olha lá. Ó. Você viu que ele já foi para baixo. Tá? Então, quando eu coloco como urgente, ele já vai lá para cima, e assim por diante. Tá? Então, esse aqui é um atalho bem legal, pessoal. Esse aqui facilita a vida demais. Tá? Até para quando você trabalha com várias pessoas dentro do seu setor. Se várias pessoas têm acesso àquela mesma unidade, com vários documentos retidos naquele setor, às vezes fica meio bagunçado, a pessoa abre, imprime aquele documento, entrega para a chefia, aí a outra pessoa abre o documento, imprime o mesmo documento, entrega para a chefia. Por quê? Porque ele não tem um gerenciamento ali do que está sendo feito. Então, às vezes, isso já podia ser resolvido com um simples trâmite aqui. Ele imprimiu o documento, abriu o documento, imprimiu o documento, já entregou para a chefia e está aguardando uma posição da chefia, muda o status para lido.
Olha lá, você tem a opção aqui. E aí você coloca um texto aqui. Esse texto aqui, pessoal, ele não vai lá para o seu documento, ele não está sujando o seu documento, ele não está, de maneira alguma, lá atrapalhando, ficando salvo dentro do seu documento. Isso aqui é uma observação que vai ficar para facilitar a vida de quem vai abrir esse status aqui. Colocou lido aqui. Muda a cor do documento aqui, ó. Então você bate o olho, à medida que você vai usando isso aqui com frequência, isso aqui já vai ficando no comum para você. Você bate o olho e você sabe, esse documento aqui já foi lido. Então, se você está num ambiente com 2, 3 pessoas trabalhando num setor, e vocês adotam uma rotina para trabalhar assim, você já sabe, isso aqui já foi lido, a pessoa já tomou uma providência, isso aqui, você nem precisa perder tempo em ficar olhando esses documentos, entendeu? Agora, quando você não tem marcações, obrigatoriamente você vai ter que ficar olhando um por um, para se localizar. Eu vou abrir agora para perguntas, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida. E aí, na nossa aula de amanhã, a gente finaliza aqui com essa parte de criação de documentos, criação de rascunhos. A gente dá uma pincelada aqui também na parte de despacho em lote, gerenciamento em lote, que é a mesma coisa que essas telas aqui, tá? E a parte de consulta também, tá, pessoal? Tem 2 perguntas aqui. Thaísa Milan aqui. Não há nenhuma possibilidade de perdermos este documento? O que seria perdermos este documento? É o documento sumir do sistema ou alguma coisa nesse sentido, Thaísa? Se for isso, não tem nenhuma possibilidade. O sistema ele é totalmente seguro, pessoal. Não existe essa possibilidade dos documentos sumidos do sistema. Se você criou um documento no EDOC, encaminhou o documento para algum lugar, estou sem microfone? Não é? É. Imagina, André, lá pra cima. Tá, mas recapitulando, se você encaminhou um documento, criou um documento e encaminhou esse documento não some, pessoal. Ele pode sair do seu setor, mas em momento algum você pode imaginar que ele vai sumir. O documento não é seguro porque o documento, não estou achando o documento. Você pode também não achar o documento, mas aí sim, por falta de conhecimento seu de não conseguiu usar a tela de consulta. Mas você pode ter certeza que esse documento vai estar lá, pessoal. Exatamente, Thaís, ali, eles só colocam um status neste documento para agilizar o nosso dia a dia, é isso mesmo. O status, ele não atrapalha o documento, ele não altera o documento em si, ele só funciona para a tela de tramitação de documentos. Você vai conseguir visualizar esse documento de uma outra forma, né? É para facilitar a vida do usuário. Tá? Quem trabalha com um fluxo grande de documentação, ele precisa ter um mecanismo aqui para gerenciar, né? Para filtrar o documento que ele já leu, o documento que é urgente, o documento que tem prazo, o que está pendente. Então, esse mecanismo de você trabalhar com o status é justamente para isso, para facilitar a vida do usuário. E isso aqui existe já há um bom tempo, hein, pessoal? O Alf, ele perguntou, enviei uma CI, depois verifiquei que foi errada. Tem como solicitar a devolução dessa CI? Na verdade, você só tem, na verdade, essa é a sua única opção. Ó. Você só pode solicitar a devolução dessa CI, você não consegue alterar ela mais. Encaminhou errado um documento, pessoal, a partir do momento que você já gerou esse documento, funciona da mesma forma que um despacho de documento. Você despachou o documento ou você criou um documento e encaminhou esse documento, você não consegue alterar esse documento mais. Mas foi errado, não tem como. Então, você pede para o setor que está lá, para quem você encaminhou, para ele finalizar o documento, ou para ele devolver para você e você finaliza esse documento e cria um novo. Tá? Mas, por segurança, você não consegue mais criar. Andréia Tapia?
Se eu finalizar o meu ofício, ele fica arquivado no meu EDOC? Ele fica finalizado no seu setor. Quando você finaliza um documento, ele fica arquivado no seu setor. Tá? Na área unidade que você logou. Então, ó, eu estou logado, eu entrei no EDOC aqui, e eu estou logado aqui, ó, no setor 2702, Serviço de Apoio Operacional. Se eu finalizar algum documento desses aqui, a CI 1584 ou a CI 1142, ele vai ficar finalizado no meu setor. Tá? Me perguntaram como eu poderia fazer isso. Não, o setor ele tem que receber o documento. Se você encaminhou eu não sei se você criou um documento ou se você despachou um documento para o setor, o Alfa. Mas em ambos os casos, você viu que a situação é a mesma, né? O documento ele vai ficar pro setor que está recebendo o documento, independente se ele é errado ou não, se ele foi indevido para o setor ou não, ele vai ficar retido aqui em cima, em documentos a receber. Para ele devolver para você, o setor tem que receber o documento, ele vai cair aqui em documentos retidos no setor, e aí a pessoa tem que despachar para você. Ou ele despacha para você esse documento, para o seu setor, ou ele finaliza no próprio setor, né? Aí é uma questão administrativa de vocês, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Senão a gente vai encerrar a nossa aula. E aí a gente volta amanhã para a gente finalizar o curso. Qual a função do EDOC? Perdi a primeira fala. É como o próprio nome do sistema diz, Thaís, é a tramitação eletrônica de documentos, mas são documentos oficiais da prefeitura. Seriam os documentos oficiais. Ofício, CI circular, ofício circular. Então, essa é a função do EDOC. A gente tramitar, a ideia era acabar com o papel e trabalhar exclusivamente com o sistema. Então, você tramitar a gente já evoluiu bastante. Hoje a gente continua imprimindo o documento. Porém, a gente já evoluiu bastante de 2012 para cá, quando foi implantado o sistema. Hoje a gente consegue encaminhar um documento, eu na SERGES encaminhar um documento para SAS, um ofício para SAS, e ele chega lá em tempo real. Então, eu não preciso de motorista, eu não preciso de malote, eu não preciso levar fisicamente esse documento. A ideia é trabalhar com o documento de uma forma digital. Mais alguma dúvida, pessoal? O questionário responde hoje? Até sexta-feira, pessoal. O questionário. Quem respondeu chamada no link já está responder de novo aqui no chat. Tá, quem respondeu a chamada aqui não precisa responder de novo aqui no chat, tá? Eu vou finalizar aqui então, pessoal. E aí a gente continua amanhã aqui o curso, tá? Boa noite e valeu aí pela presença de vocês, pessoal.